Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. O texto bíblico em que estaremos refletindo, ele vai estar no livro de Jonas, livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo de número 3, onde nosso texto ele vai nos dizer assim, desta maneira: Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença do Senhor e partiu na direção de Tarsis, descendo para a cidade de Jope. Encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença do Senhor. Meus amigos, o nome Jonas tem o seu significado original do hebraico, muito embora no hebraico não temos a consoante J, mas se é pronunciado com a letra Y, Ioná, e que tem o seu significado de pombo. O pombo, em tempos passados, eles eram utilizados como mensageiros, e nós vamos poder observar em nosso texto que Jonas ele é um profeta, Jonas ele é um mensageiro, e ele além de não querer cumprir o seu chamado, o de profetizar e o de levar a mensagem de Deus a quem dela precisa receber, não se bastando nisso, Jonas, meus irmãos, ele ainda deseja fugir de Deus. O texto da nossa reflexão, ele nos diz assim: Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença do Senhor e partiu na direção de Tarsis, descendo para a cidade de Jope. A direção que Deus havia dado foi Nínive. Jonas foi para Tarsis, descendo para Jope. O nome Jope, ele nos trará a compreensão do motivo dessa descida fora dos planos de Deus. Quando nós descobrimos o significado de Jope, que ao homem parece formoso, muitos de nós temos abandonado o doloroso e amargo, mas verdadeiro Evangelho de Cristo para descer. Parece até humildade, mas é falsidade e orgulho. Vive-se as formosuras do mundo e abandona-se a pregação da verdade, para viver-se delícias de um mundo enganador, destruidor de vidas. A pergunta que fazemos nessa nossa reflexão é: qual é a missão que temos abandonado? Qual é o chamado que temos deixado de lado? Será que temos entendido o que o próprio Deus tem proposto e falado para cada um de nós? Meus amigos, ainda que tenhamos de ir ou de estar em lugares que não nos agrade, melhor sempre é e será estar no centro da vontade de Deus. A nossa Bíblia, ela vai nos dizer no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Todos nós esperamos um fim de paz. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Meus irmãos, de acordo com a nossa conduta, será que temos fugido ou temos cumprido o chamado de Deus para a nossa vida? Meus amigos, nós cremos e pregamos um Deus que Ele é, além de tudo, além de saber todas as coisas, Ele sim conhece a cada um de nós. E que muitas das vezes vai ser naquilo que mais nos causa repúdio e incômodo. E alguma das vezes será nessa área, na área que nós temos mais fugido, será ela que Deus poderá estar nos levantando e querendo nos usar a falar do seu evangelho da salvação. E que Deus, em sua onisciência, Ele nos dá ordem para que tomemos uma atitude nos tempos que se diz hoje, agora, para que no dia de amanhã venhamos a receber grandes livramentos e até mesmo para evitar imensos e intensos problemas futuros. Jonas, meus irmãos, ele recebe uma ordem de Deus para que ele vá à grande cidade de Nínive e pregasse a palavra de salvação. Jonas,
ele viveu em uma cidade de Samaria durante o reinado de Jeroboão II, em 782 a 753 anos a.C., quando a nação de Israel nem suspeitava que a Síria estaria planejando atacá-la, destruí-la em algum dia. Nós vemos nesse relato no livro do profeta Amós, capítulo 7, versículo 10. Meus amados, eu aprendo com isso é que, muito embora isso não tenha impedido os assírios no futuro de invadir Israel, isso nos ocorre para que ninguém venha a cometer algum pecado ou alguma injustiça contra ninguém ou contra alguém, sem que saiba que esteja fazendo e desagradando a Deus. Então, meus irmãos, então que preguemos a palavra da salvação a todos e para todos, em tempo e fora de tempo e em todo o tempo. O texto ele diz que Jonas ele havia tomado a seguinte atitude. Jonas ele pega um navio pronto a zarpar para Tarsis, pagou a passagem e embarcou. Meus amigos, nós temos observado, seja no ministério, seja familiar ou mesmo seja na vida profissional, encontramos algumas pessoas, elas acham bem mais fácil agir como Jonas, de pegarem um navio já pronto do que trabalharem nele, do que construírem o seu próprio navio, o de prepararem no seu dia a dia, noite a noite, e investirem no seu próprio barco. Quantas pessoas têm tido os seus lares destruídos? Quantos irmãos têm tido suas famílias, ministérios e até mesmo a sua vida profissional com pessoas envoltas e repletas de inveja, com a sua obstinação, desejando ter o que elas não teriam e o que não era a elas devido. Desejaram ter o que era dos outros, somente porque na vida dos outros, tudo agora a seus olhos, o barco já está pronto. Eu quero te convidar a passar a se empenhar mais nos seus barcos e em seus sonhos e nos seus projetos, e passarmos a empreender e a investir mais na sua própria vida e nos seus projetos, nos seus sonhos, consagrando-os e estando sempre na direção de Deus. E passemos a nos dedicar mais, à nossa casa, a dedicar mais à nossa família, dedique mais o seu tempo, a sua saúde, em seu ministério, no seu chamado, no seu próprio barco. Que passemos, meus irmãos, a glorificar a Deus em tudo o que Ele tem nos dado para construir. O texto da nossa reflexão, ele nos diz que Jonas, ele agiu assim: pagou a passagem e embarcou nele, a fim de que ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença do Senhor. Meus amados, eu faço esta mais uma pergunta e finalizo a nossa reflexão. Qual valor você tem pago para fugir da presença de Deus? Não somente do seu chamado, da missão de que Deus te tem, e principalmente o valor que você tem pago, meus irmãos, para tentar fugir de quem não se pode escapar. O salmista, no Salmo 139, do versículo 7 em diante, diz assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão, que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como dia, pois para ti as trevas são luz. Eu gostaria de te convidar, meus irmãos, através dessa nossa reflexão, para parar de fugir e a devolver a passagem que compraste para longe de Deus, e passar a entrar de todo o teu coração, de todo o teu entendimento do propósito em que Deus tem e escolheu para cada um de nós. Amém?
Meus amigos, eu quero te convidar a entregar a sua vida a Jesus agora, nesse momento, e recebê-lo como seu único e suficiente Salvador e estar dentro do propósito de Deus. Diga sim para Jesus. Amém, meu irmão? Meu amado, escreva em nosso comentário: Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Amém? Guardem essa reflexão em seu coração. E no final dessa reflexão, inscreva-se em nosso canal, curtam e compartilhe as nossas reflexões. Seja um instrumento de Deus na vida de mais pessoas, enviando as reflexões para elas. Eu quero desejar uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.